A menos de 3 meses das eleições de outubro, os prazos da campanha eleitoral começam a ficar mais apertados. Na próxima sexta-feira, por exemplo, os partidos começam a definir as candidaturas em convenções. E a partir desta segunda quinzena de julho, a Justiça Eleitoral começa a convocar os mesários que vão trabalhar na eleição. Com a gente aqui no estúdio da UPF-TV, uma das juízas que vai atuar nestas eleições, Ana Paula Caymmi, coordenadora da Justiça Eleitoral nestas eleições. Seja muito bem-vinda. E a gente quer começar entendendo o seguinte, doutora, a lista de mesários já está pronta e como a comunidade faz para ter acesso a essa lista? Oi, é um prazer estar aqui trazendo as informações tão importantes na UPF-TV. A lista de mesários já está pronta, sim. Nós estamos publicando os editais de convocação dos mesários, tanto da 33ª Zona como da 128, nos próximos dias. Esses editais ficam disponíveis na própria Justiça Eleitoral, no cartório eleitoral, afixado num mural. Geralmente, quem já foi mesário deve estar sendo convocado novamente. Além dessa divulgação nos murais da própria Justiça Eleitoral, nós faremos uma divulgação nos principais jornais de circulação em Passo Fundo. Local. Ou seja, por enquanto pode dar um pulo até a Justiça Eleitoral para poder ver se o seu nome consta na lista ou não. Não basta ver se o nome consta na lista. O eleitor que perceber que está na lista, seja porque viu divulgado no jornal, seja porque foi até a Justiça Eleitoral, deve comparecer ao cartório eleitoral para assinar e retirar formalmente a sua convocação. Perfeito, para ficar então oficializada a situação. Quais foram os critérios utilizados então para a convocação, além de quem já trabalhou, como você acaba de nos dizer? O principal método é aquele mesário que já trabalhou, que já tem experiência no serviço eleitoral e que não pediu dispensa, então esse mesário possivelmente está sendo convocado novamente nessa eleição. Além disso, nós temos um banco de dados que geralmente convocamos muitos servidores públicos, muitos estudantes, um perfil de pessoas assim habituadas a lidar com o público, com informação, com informática, para que o serviço eleitoral, principalmente numa eleição geral como essa, que são muitas votações, transcorra com mais agilidade. O que acontece com quem foi convocado, mas não foi até o cartório para assinar este documento, esta convocação? É importante que o eleitor assine a convocação para formalizar o ato. Caso isso não ocorra, a Justiça Eleitoral vai tentar entrar em contato com ele para fazer essa formalização. Caso o mesário seja convocado e não possa participar desta eleição, ele deve pedir a sua dispensa lá no cartório eleitoral num prazo de 5 dias. Ou seja, é preciso de qualquer forma que ele faça o contato, mesmo que ele não possa trabalhar neste dia, atuar como mesário. Sim, é muito importante que ele faça o contato, porque tem duas consequências. O primeiro é que a Justiça Eleitoral precisa saber exatamente quem poderá ou quem não poderá comparecer para que não haja nenhuma sessão com problemas de funcionamento no dia da eleição. E a segunda questão é que o mesário faltoso, aquele mesário que não pediu a dispensa e que deixou de comparecer, ele pode ser submetido a uma multa, uma multa financeira e além de ter problemas outros em sua vida profissional de cidadão. Doutora, a multa pode chegar até um salário mínimo. Certamente. E entre as implicações jurídicas até da ausência está o impedimento de fazer um passaporte e de assumir um cargo público também. Exatamente. Aquele que tiver prestes a assumir um cargo público, foi passado num concurso público, ele não pode assumir se ele não tiver com a sua quitação eleitoral em dia. Isso vale, essa multa, essa punição, ela vale não só para quem foi convocado como mesário e não foi. Ela vale para qualquer um que estiver em dívida com a Justiça Eleitoral, seja o motivo que for. Essa participação da cidadania que no Brasil é compulsória impõe que todos os eleitores mantenham-se em dia com a Justiça Eleitoral. E manter-se em dia entende-se não só o mesário que foi convocado, mas também o eleitor que não compareceu nas últimas eleições, que não justificou e ele fica pendente no cadastro, então ele tem esse problema de não poder tirar passaporte, não assumir cargo público. Agora a gente pode pensar na situação inversa também. Tem gente que gostaria de trabalhar como mesário e seu nome não está na lista. Tem alternativa nesse caso, doutora? Tem sim, e o trabalho de mesário é um trabalho muito bom. Eu mesma fui mesária durante muitas eleições antes de me tornar juíza eleitoral.
Geralmente você tem uma integração muito grande com a comunidade e é um trabalho muito interessante. Quem tem interesse, não foi convocado, pode entrar no site do TRE, que é www.tre-rs.jus.br. Uma das abas é eleitor. Ali nessa aba você vai encontrar o portal do mesário e no portal do mesário um ícone chamado mesário voluntário. Quem tiver interesse se cadastra ali, vai ser chamado possivelmente. Só para a gente concluir, para aquele eleitor que ficou preocupado e que hoje está em dívida, não conseguiu regularizar o título, informar mudança de domicílio, de sessão eleitoral, qual é a recomendação, já que hoje já é 16 de julho? Sim, o cadastro eleitoral fechou em maio e, de fato, aquele eleitor que não conseguiu transferir, principalmente o título, ficou com uma certa dificuldade. Então, nós temos duas alternativas. A primeira novidade em Passo Fundo, esse ano, é que, como nós somos umas zonas eleitorais com mais de 100 mil eleitores, nós teremos voto em trânsito. Para isso, do dia 17 de julho ao dia 23 de agosto, o eleitor que não estiver no seu domicílio eleitoral, mas estiver em Passo Fundo, ou no primeiro ou no segundo turno, tem que comparecer no cartório eleitoral se quiser votar em Passo Fundo e escolher e fazer a opção do voto em trânsito. Isso já a partir de amanhã? Já a partir de amanhã até o dia 23 de agosto. E a outra possibilidade é que nós poderemos recolher a justificativa de voto dos eleitores. Para aquele eleitor que está em dia com seu cadastro eleitoral, mas não transferiu o título e não poderá viajar para a sua sessão eleitoral, para a sua zona eleitoral, no dia da eleição poderá votar numa das sessões de justificação. São quantos mesários em Passo Fundo? 1.684 mesários. Na verdade, nas duas zonas eleitorais. Nas duas zonas eleitorais, apenas para Passo Fundo. São 419 sessões de votação e 2 sessões para voto em trânsito e justificativa de voto. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações. Uma boa semana de trabalho. Muito obrigada. Obrigada.